Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 27 graus em Santo Ângelo, 13 horas 33 minutos. E a sensação térmica, segundo o meu aparelhinho aqui, 33 graus, deste 19 de outubro. E a coisa está começando a esquentar e temos que nos acostumar. Tiago Meyer Mendes está comigo, a gente comenta alguns assuntos pontuais, alguns assuntos factuais. O principal fato da manhã de hoje em Santo Ângelo foi que às 11h30 da manhã a primeira chapa foi inscrita para a eleição da OAB, que acontece no dia 17 de novembro. E a nominata completa já está no nosso site. Muito boa tarde, o senhor licenciado da OAB, assim, o senhor está de fora, mas a gente nota, com esse grande volume de advogados da nossa cidade, é um período de efervescência, né? De discussão e a gente nota um zoom na cidade. Fábio, boa tarde Fábio, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a quem nos assiste na NHTV. Pois é, Fábio, eu acho interessante essa época de... Eu lembro que sempre, a última eleição eu participei ativamente, o Edvan Friso me convidou para fazer parte da comissão e eu fui lá receber os votos e tava vivendo um pouco aquele clima. E é muito interessante, a última eleição eu gostei também de ir bastante no fórum nessa época. Porque no fórum há os comentários, você começa a ver os grupos. Um grupo de advogados se encontra mais pelos corredores, já formam um bolo e já começa a conversar disso. É interessante porque isso é uma forma de política. E é uma política muito importante para uma das profissões que mais nós temos pessoas atuando nela na nossa cidade, na nossa região. E a OAB de Santo Ângelo, ela é um marco regional. Ela é um exemplo regional. Entre todas as que temos na região, ela provavelmente é a maior. Sim. O que fica disso também de uma eleição, eu acho que o importante é as pessoas pensarem desde agora, porque é um pleito curto, né? Um mês e pouco aí de campanha, mas que a partir do momento que seja escolhido um presidente, que este e os outros, os derrotados, pensem numa coisa só. Né? Isso é o que fica da mensagem de um pleito. Né? Fábio, até sobre isso, eu estava vendo uma entrevista com o Mano Menezes e ele fala algo sobre futebol que eu acho que se adapta a tudo. A política nacional e a política, por exemplo, da OAB. Que, na verdade, o grande problema, ele fala que os clubes eles não têm uma filosofia de futebol. Eles têm uma filosofia de jogo. Cada treinador tem sua filosofia de jogo. E isso faz com que nunca os times se desenvolvam verdadeiramente. E esse é um dos meus problemas, um dos problemas que eu vejo da política. Que não existe uma filosofia política. Porque, na verdade, tudo acaba se dividindo e isso também é culpa nossa. Queremos que tudo seja dualista. Ou bem ou mal, ou Grêmio certo ou errado, né? Ou Grêmio ou Inter, ou direita ou esquerda, ou capitalismo ou socialismo. E acaba havendo grandes rupturas. Só que o mundo é muito mais complexo hoje do que certo e errado, do que bem ou mal, do que Grêmio ou Inter. Nós precisamos começar a pensar e penso que os políticos eles precisam fazer isso de uma forma urgente e nós como cidadãos politizados nós precisamos fazer isso também, entender quando somos derrotados e nos unir àqueles que venceram em prol de uma causa maior. E não sofrer tanto quando somos derrotados também. Os gremistas ontem, por exemplo, eu fiquei sabendo de um gremista que saiu porta fora, assim, por não acreditar no que aconteceu. A verdade é que o senhor Guto Ferreira, ele estava, no meu entender, credenciado
para ser o próximo técnico aqui no Rio Grande do Sul, ou no Grêmio ou no Inter. Porque o que ele fez em 2 rodadas, na verdade em 3 rodadas com o Grêmio, eu não sei, eu não sei, eu acho que ele ainda não era técnico da Chapecoense na primeira partida lá em Chapecó com o Grêmio. Esse dado eu não tenho, mas eu sei que na primeira partida da Ponte Preta no campeonato, na abertura do Campeonato Brasileiro, ele arrancou um empate de 3-3 no Olímpico, fazendo com o Filipão o que ele fez ontem com o Roger. O time arrasador, dá para se dizer, no primeiro tempo. No segundo tempo, com pequenas mudanças, ele impôs o jogo dele e fizeram um passeio, fizeram um 3-0 na Arena no segundo tempo. E aqui tem um nome, uma coisa que eu contei antes aqui, claro que isso entra no campo do sobrenatural, pois eu tenho uma história quando eu estou assistindo futebol, que quando eu fixo o nome de algum jogador, mesmo que sem querer, no começo do jogo, esse cara vai aprontar alguma coisa contra o time que eu estou torcendo. Túlio de Melo é o nome dele, é o centroavante, ele fez 2 gols. Ele, na abertura, aparecem todas aquelas figurinhas, né, para quem coleciona figurinha de futebol, colecionava antigamente, né? Então aparecem os rostinhos de todos os jogadores ali na abertura. E o Túlio de Melo não apareceu. Eu fiquei pensando, eu digo, num mundo totalmente de imagens que a gente vive hoje, como é que os caras ainda não têm a foto de um jogador que já está aí né, aparecendo como opção no ataque da Chapecoense, pelo menos desde setembro aí, ainda não tem a foto dele lá para colocar na geração de caracteres inicial, enfim, no GC. E eu gravei esse nome, dito e feito. O cara fez 2 gols. Só para comentar. Fábio, eu acho que a Chapecoense ela mostra uma coisa interessante. E o que tu comentou do Guto Ferreira, né? Que ele chega no vestiário, ele deve passar uma mijada nos jogadores, valendo. Com aquela cara ele só pode fazer isso, né? Óculos escuro, com um porte avantajado, enfim, né? De quem é treinador de Citadino. É um estilão, assim. Mas é um belo de um treinador, né? Um cara, ele tá fazendo... E o incrível é que o time tá lá, perto da zona, lá, mas aprontou nesse campeonato, né? Ganhou, deu uma bafa no Palmeiras, enfim, né? Ele é o time sensação, acho, do ano por essas. Só que não. Chape Terror. Só que não, né, rapaz? Se fosse sensação, eles iam estar no lugar do Grêmio, por exemplo, né? Não precisa estar ganhando para ser sensação, né? Tu me passou hoje pela manhã uma postagem do site pragmatismopolitico.com.br que eu achei muito divertido. 7 clichês sobre direitos humanos que precisam ser destruídos. Inclusive aparece a primeira imagem de um sujeito também avantajado carregando um cacetete. E esse cacetete está escrito Direitos Humanos. O que tu tens para me comentar sobre isso? E da onde que veio a ideia de tu me passar isso para a gente falar no programa de hoje? Fábio, eu faço mestrado em Direitos Humanos na Unijuí, né? A ênfase da minha formação é Direito Internacional, apesar de eu trabalhar com várias questões que envolvem direito no geral. Mas eu vejo que ainda existe, e isso é bem recorrente no discurso de pessoas instruídas e também nas pessoas um pouco menos instruídas, principalmente, essa ideia desde aquele dia que tu me passou os dados do bandido bom é bandido morto, isso ficou me martelando a cabeça. E eu fico pensando como as pessoas ainda podem repetir esse tipo de coisa. Como há pessoas que querem a volta da ditadura militar e daí vão usar sempre os mesmos clichês respondendo que nem um presidente da ditadura militar ficou rico, etc. As pessoas acabam usando clichês, as postas clichês,
para justificar as coisas mais banais. Só que nós temos que lembrar que era a resposta para muita coisa, dizer que a escravidão era legal, dizer que as mulheres não podiam votar, e entre tantas outras coisas que nós precisamos ir desconstruindo aos poucos. Uhum. E eu pensei que nada melhor do que trazer algo assim aqui para as pessoas pelo menos poder repensar, poder dar uma incomodada nas pessoas sobre isso. Um deles, apontado como o primeiro aqui, tá com dó, leva para casa, né? Segundo o texto, um argumento muito usado por quem defende a maioridade penal no Brasil. E o interessante desse tipo, porque o ideal é a gente comentar aqui sugerindo que as pessoas leiam isso aqui. A gente, na verdade, está fazendo apenas uma indução à leitura de um conteúdo reflexivo, né? Uma professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas, a senhora Maíra Zapter, ela faz um bom comentário. Não é o caso de ter dó e levar para casa, nem de ter ódio e levar para a fogueira, ao tentar reger as relações sociais por normas que se pautam pela preservação de direitos, ao quais basta a natureza do ser humano para ser titular. Segundo ela, a ideia era justamente afastar as paixões irracionais que tanto dificultam a realização do nosso frágil ideal de justiça. Fábio, eu penso bastante na questão dos direitos humanos. Nós moramos num país que se diz cristão, que a população, se for ver pelos dados, 70% ou mais das pessoas no Brasil são cristãs. E essas pessoas apoiam uma bancada evangélica, essas pessoas apoiam N coisas, vão na igreja, etc. E elas não entendem e muitas vezes estão lá reproduzindo discurso que tem que matar bandido, que tem que bater, tem mesmo, tem que mandar... Tu notas, eu não sei assim a tua timeline como é, mas eu observo de forma sistemática algumas pessoas postando sempre a mesma coisa, como se tentassem induzir os outros a que de tantos exemplos idênticos possamos mudar de ideia ou acreditar nisso, que é o caso de pessoas reagindo a assaltos, por exemplo. Sim. Assim, eu acredito, e eu já falei isso aqui, eu acredito que a pessoa ter a liberdade de se autoproteger, se defender, de responder a uma agressão, ela deve ser preservada. Certo. Só que a agressão termina no momento que o agressor não pode mais se agredir. A partir daí, só há um jeito de ter uma agressão ainda, que é você continuar agredindo ele. Certo. Então, e eu vejo que, retomando a ideia das ideias cristãs, que a Bíblia, o Novo Testamento, as pessoas se chamam cristãs por causa de Jesus Cristo, né? E o Novo Testamento ele vai falar de liberdades, e de amor, e de alguém que é crucificado injustamente. Que ele é considerado, no final de contas, pior que um bandido, porque a população decide libertar a Barrabás e deixar ele, né, ser crucificado. Daí nós vamos falar, tenha dó, leva pra casa, bandido bom é bandido morto. Nós não vamos deixar as pessoas gozar de sua liberdade, viverem o amor que quiserem nas suas vidas privadas, como, por exemplo, uma união homoafetiva. A troco do quê? A troco de dogmas religiosos inventados na Idade Média, que nada tem a ver com a Bíblia. Na verdade, tem a ver com o Velho Testamento, que é um Deus extremamente punitivo. Então, há esse problema. As pessoas ainda não entendem os direitos humanos como uma proteção a todos. Nós, vamos dizer, a maior parte dos discursos de direitos humanos os direitos humanos é para bandido, é para estuprador, é para índio e é para preso. E daí, só que na verdade os direitos humanos te defendem até de poder ter liberdade de expressão. Direitos humanos é eu poder vir aqui e falar isso. Se nós tivéssemos uma ditadura, por exemplo, eu não ia ter essa possibilidade de vir aqui e falar mal da ditadura. Senão, de tarde eles iam estar me prendendo. Na porta. Então tem tudo isso.
que nós não pensamos. Só que é interessante porque por aquela pesquisa que tu trouxe, a maior parte das pessoas as pessoas com mais de 50 anos que viveram a ditadura militar não querem a volta à ditadura de forma nenhuma. Mas as pessoas que não passaram pelo período ou passaram muito jovens querem. Então há esse problema. Um dado que chama muito a atenção e que está nessa postagem aqui, o Brasil é o país da impunidade. Rapidamente. Este clichê, segundo o pragmatismo político, é tão clássico que é capaz de ser ouvido umas 5 vezes por dia, no mínimo. Muitas pessoas acreditam que se existe violência é porque não existe punição, o que é totalmente equivocado, analisando os dados do sistema prisional brasileiro. E os dados são esses. O Brasil é o 4º país que mais prende no mundo. Segundo o Ministério da Justiça, em 2014, existiam 607 mil apenados no Brasil. E ainda daí um comentário do autor. E tem mais, na conta do Ministério, não demorará muito para chegarmos a 1 milhão de presos. Fábio. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo atualmente. Dentro do patamar que ele ocupa. Ele é um país que hoje, se o Brasil ele tem condições de, na ONU, declarar que ele está em guerra civil. Porque nós matamos o suficiente de pessoas. Nós matamos hoje mais no Brasil por ano do que a guerra da Síria. E tu que entende de direitos humanos, é óbvio que um político não vai admitir isso e não vai tomar uma medida dessas, né? Eu queria que tu analisasse isso que tu disseste exatamente. Que situação um país adota isso, adotaria uma medida como essa, e que tipo de auxílio, que tipo de participação a ONU poderia ter numa situação dessa? Tu tem essa informação? Sim, na verdade a ONU ela tem 2 formas de intervenção no país, ou pedido direto do país, principalmente quando ele é invadido por outro, ou uma insurgência de um ataque, uma guerra civil antidemocrática. E a ONU ela pode enviar suas tropas, e as tropas dos aliados, principalmente. Porque a ONU ela tem um número bem baixo de soldados, ela vale-se dos aliados, que normalmente é Estados Unidos, Inglaterra, o Canadá fornece uma boa quantidade de soldados, e a Austrália são os países que mais colaboram hoje em dia com a ONU em questões militares. Mas se, por exemplo, o Brasil decretasse, nós poderíamos ter uma base militar dos Estados Unidos aqui, libertando cápsulas de democracia nas pessoas. Cápsulas de democracia. Pois bem, e por fim, eu recomendo essa leitura, assim, num sentido da gente estar procurando se distanciar um pouco dos nossos preconceitos. Por fim, o que a gente mais lê por aí, que bandido bom é bandido morto, né? Esse é o argumento mais utilizado por muita gente. O senhor Roberto Tardelli, que analisa isso, para ele o resultado significa o repúdio do direito à vida, significa o julgamento e admitir a morte como solução, como uma solução final. E ao mesmo tempo, que eu gostei muito do que ele escreve, é que qualquer pessoa que se levantar falando pela dignidade humana, ela será execrada e levada junto para essa matilha para ser devorada também, né? Então assim, por exemplo, primeiro ocorre um julgamento, e se alguém naquele momento resolver defender esse que foi julgado, ele vai junto. É o famoso efeito manada, né, Fábio? As pessoas revestidas de um grupo, elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem. Só para retomar a ideia que tem a ver com isso também, a ideia da punição. Há vários livros, inclusive livros da década de 70, falando sobre essa questão da punição. Por exemplo, Vigiar e Punir, do Foucault. E nós, no Brasil, nós somos a 4ª maior população carcerária.
Nós somos a população carcerária que mais subiu nos últimos 10 anos, em porcentagem, empatados com a China. E a China, os Estados Unidos é a primeira e a China é a segunda. Os Estados Unidos é o país de primeiro mundo com o maior número de violência. Maior índice de... Maior índice de violência. Maior número total e maior porcentagem de violência do primeiro mundo. E o Brasil é dos países em desenvolvimento com maior índice de violência. E nós somos o país que mais está aprendendo. De forma nenhuma eu sou a favor da impunidade. Só que se nós estamos nesse ponto, na verdade nós não devemos perguntar, tá, e aí vamos resolver esse probleminha que nós estamos tendo aqui agora como? Nesse momento, vamos resolver isso aqui agora. Não, isso não existe. Nós temos que pensar o que causa isso. E teoricamente, e a teoria que eu me filio, inclusive, que eu compartilho o pensamento, é que países com uma desigualdade econômica e social tão grande provocam violência. O Brasil, ele tem 36 vezes desigualdade econômica entre o salário mínimo e o mais alto salário dentro da esfera pública. 36 vezes. Os países considerados os melhores países do mundo, são os 5 melhores países do mundo pela ONU e pelos dados da OMT, que é a Suécia, Finlândia, Canadá, Noruega e Dinamarca. Elas não têm desigualdade econômica mais que 5 vezes dentro do funcionalismo público. Se nós temos um funcionário público, uma professora de primeiro grau de ensino fundamental hoje em dia, que ganha um salário mínimo, e nós temos um juiz que com os auxílios ganha 60, 70 mil reais. Como é que nós vamos querer ter um país de igualdade se dentro do funcionalismo público isso é aceito? Muito bem. E por trás disso também estão as redes. As redes sociais, elas servem como vitrine para posturas radicais, julgamentos e punições. E só que isso, a tendência pelo menos, é de mudar. Foi divulgado na manhã de hoje pela Agência Brasil que os crimes de intolerância na internet serão monitorados por uma nova ferramenta. É o aplicativo Monitor dos Direitos Humanos, ou Monitor de Direitos Humanos, que será lançado ainda esse ano aqui no Brasil. Por meio de filtros, a ferramenta vai rastrear as mensagens de ódio e identificar os usuários responsáveis. Ou seja, quem ainda acha que consegue se esconder atrás de um smartphone ou de um monitor de notebook, como eu aqui, por exemplo, qualquer material escrito ou imagens que promovam o ódio, a discriminação ou a violência contra o indivíduo, né, isso é considerado crime. Sim. Só que as pessoas acham que não há formas de monitorar, ou mesmo as pessoas colocam isso de forma muito clara nos seus perfis. O crime de ódio mais investigado pela Polícia Federal é a injúria racial, previsto pelo Código Penal, com pena de 1 a 3 anos de reclusão. Lendo essa notícia, hoje de manhã cedo, eu publiquei isso, cedinho tu já tinha o teu clique lá, de quem tinha curtido isso. Eu quero te perguntar, tu acredita que isso... claro, um caminho, isso aqui sem dúvida nenhuma né, para se estabelecer alguma coisa. Mas tu acreditas que esse instrumento ele vem para ficar, isso vai funcionar, Thiago? Olha, Fábio, penso que não vai resolver 100% dos casos, né, porque não há soluções milagrosas. E eu digo que eu tenho uma visão até bastante... eu vejo com bastante temor esses controles estatais de tudo. Sim. Só que, infelizmente, as pessoas não sabem usar as liberdades. As pessoas usam a internet para proclamar discurso de ódio, que é terrível. E a injúria racial, todo mundo... Já vi várias pessoas colocando, não vem com mimimi, não existe mais racismo, todos somos miscigenados, somos todos iguais, etc.
Ou não vem com feminismo, porque não existe mais igualdade. Eu que sou heterossexual e branco, de classe média, eu sim que estou sofrendo no mundo. E isso é terrível. Porque as pessoas não conseguem sequer perceber que existe uma carga muito grande de preconceito, inclusive em falar isso, né? E claro que é uma medida, só que tem que lembrar, sobre o que eu estava falando antes, como vamos resolver esse problema que surgiu agora, vamos dar uma maquiada nele. Isso é um paliativo. O que nós temos que mudar é a cultura das pessoas. As pessoas têm que parar de ver o racismo como um problema, porque ele tem que parar de ser um problema. Nós temos que parar de ver a desigualdade entre gêneros como um problema, porque ela tem que parar de ser um problema. E isso vai depender de nós. Nós temos que começar a refletir sobre até a carga que nós carregamos em palavras do português. Por exemplo, a própria palavra denegrir, que na sua significado, etimologia. Até você estava falando sobre a origem das palavras esses dias no programa, vem de tornar negro, né? E daí isso é uma palavra negativa. E entre tantas outras coisas, nós temos que começar a repensar. Claro que nós não vamos nos tornar politicamente chatos e que nada mais vai ser possível, etc. Mas nós temos que começar a repensar em como nós nos valemos das coisas, em como nós falamos com as pessoas. Eu sinto porque eu sempre fui muito soltinho, assim. Eu sempre gostei. O humor é uma coisa que está junto comigo, sempre. Assim, desde que eu pulo da cama. Eu gosto de viver sorridente. Isso é uma característica minha. Já foi reprimida e tal. Então agora, como eu brinco aqui, que vai ficando mais velho, se aceita um pouco mais isso. O meu medo atual, e por isso que muitas vezes, a maior parte das vezes, eu evito de dar minhas opiniões, principalmente em rede social, porque o humor, ele não é interpretado. Perfeito. Não é interpretado. As pessoas, então, porque existe uma grande diferença, né? Eu, pelo menos, como o meu cérebro funciona, nesse sentido, de e não é aquela coisa de pensar que está fazendo humor negro ou humor homofóbico. Humor é humor, entendeu? E as pessoas têm que interpretar que isso é humor e respeitar também que isso é humor. E isso é complicado, porque tu pode, no mínimo, levar um processo ou alguma coisa assim, ou ser preso agora como... Né? É uma situação. Fábio, é o que eu tava falando, eu concordo plenamente contigo. As pessoas não precisam se tornar chatas por causa disso. Por exemplo, um caso até de pessoas de Santo Ângelo. Uma pessoa de Santo Ângelo postou lá, se você curte a página Orgulho de Ser Hétero, não precisa mais ser meu amigo. Faça favor de não ser mais meu amigo. E daí alguém, até um amigo meu, o Alexandre, ele que é um cara muito engraçado, que sempre faz piadas, e faz piada de tudo. Faz piadas de qualquer coisa. Inclusive, ele tem diabetes, e esse é um dos principais pontos que ele faz piada o dia inteiro com as pessoas. Sim. E ele colocou, não, mas tem que entender que é uma página de humor, serve como entretenimento, não sei o que. Você pode não achar ela uma boa página de humor, mas não precisa ser assim, porque senão nós estamos dizendo assim, o meu tá certo e o teu tá errado, e eu não quero saber do teu, porque o meu é o que é. E todo mundo tem que aceitar o que eu quero. Você tenta se tornar dominante. E esse é um grande problema, porque o humor, ele vem para quebrar essa questão de ser sisudo e ser dominante e ser esse politicamente chato, que é o que nós acabamos nos tornando, infelizmente, se nós continuarmos nesse caminho. Pois bem, o último assuntozinho do programa aqui, que foi condensado hoje aqui, a gente rodou os blocos comerciais antes de começar. O Ceará, o comediante Wellington Luiz, ontem, então, concorreu com... Ele já fazia isso, aonde eu quero chegar. Esse é o primeiro personagem que, pelo menos nos últimos 12 anos, apareceu em 5 canais de TV diferentes. Isso é um recorde, é algo que nunca ninguém tinha feito na televisão brasileira.
ele imita o Silvio Santos. Não teve aquela história que o Silvio proibiu e depois ele conseguiu na justiça e tal. E ontem, então, ele chegou, digamos assim, ao ápice, aparecendo na Globo no domingo à noite para concorrer com o Silvio Santos. Isso já tinha sido usado por outras emissoras que tiveram o Pânico. No caso, a Rede TV, a Band e tal. E o mais interessante de tudo isso são dados da manhã de hoje, o Silvio original ganhou do genérico na audiência. Não adiantou colocarem ele na Globo e o SBT acabou ficando na frente com o velho Silvio Santos, de 80 e tantos anos lá, que eu considero, e eu acho que nós todos consideramos, o grande companheiro de muitos viúvos, viúvas, o pessoal mais antigo, que tem essa coisa carinhosa, assim, e que passam seus domingos esquecidos pelas famílias, tem justamente no Silvio Santos como o grande companheiro, assim. E ao invés de ficarmos vendo tristeza e tragédia na TV, ele oferece um conteúdo puro de entretenimento. E nesse sentido, o dia que ele se for, ele vai fazer muita falta. Principalmente para essas pessoas. Com certeza, Fábio. Eu nunca tinha parado e pensado nessa questão que tu falasse, dele ser o amigo dessas pessoas que realmente são muitas e muitas vezes negligenciados por suas famílias. E realmente eu acho que o Silvio Santos ele captou ou ele tem uma genialidade tão parecida com por exemplo, com a do Chaves. Sim. Com a do X-Pirito, né? Que é conseguir ser leve e não usar da tragédia para conseguir audiência, não usar de desgraças, não usar de nada. Ele inventou aqui agora, logicamente, tem todo esse lado negro do fim da tarde ali, mas né? Não no programa dele. Ele está sempre além disso, né? E eu acho que ele eu acho que o mestre do entretenimento na TV brasileira. Eu também não acompanho muito a TV brasileira, mas sempre achei ele uma pessoa muito, muito interessante, uma figura pública. E quanto mais velho ele tá ficando, mais engraçado ele tá ficando. Muito bem, tu me desculpe pelo lado negro, é que eu tô ansioso pelo trailer do Star Wars. No meio do Monday Night Football. Exatamente. Então, assim, hoje à noite eu vou dar um jeito de assistir isso aí. E tá todo mundo nessa expectativa. Pelo menos quem gosta dessas coisas, né? Thiago Meyer Mendes, são 2h06. Nós terminamos o nosso bate-papo. É bom essa mistura aqui que a gente faz e esperamos que os nossos radiovintes e internautas também tenham gostado. Sobre a questão de Star Wars, a ESPN Brasil prometeu que vai passar, junto com o jogo, vai passar o trailer inteiro, sem intervalos. Sim, é que isso aí é uma grana preta, né? Vamos usar... É um dinheiro muito bem pago pelos norte-americanos para esse espaço, e a emissora brasileira vai deixar a comercialização, porque ela também poderia, logicamente, ter dividendos nisso, mas ela preferiu optar pela audiência do que pelos patrocinadores. Eu estava até vendo sobre isso, é o 10º horário mais nobre da TV americana, o horário intervalo do futebol americano, de segunda-feira. Muito bem, então hoje à noite, que horas vai ser isso mais ou menos? Eu acho que é lá pelas 10h40, entre 10h40 e 11 horas. Muito bem, então quem quiser ficar ligado, é o meu programa hoje, tu acredita? Eu tenho essa expectativa aí, mesmo que obviamente amanhã essas imagens aí vão estar aí em todos os computadores do planeta. Thiago Meyer Mendes esteve comigo aqui nessa segunda-feira, juntamente com o espreguiçador da casa, o Matheus Rasta, que está ali contente que o programa está chegando ao fim. O Marcos Luft, muito tranquilo aqui na segunda-feira. E Sérgio Luiz Toneto Júnior, que também esteve aqui comigo. Muito boa tarde. Amanhã já está prevista, eu estou acertando aí com os candidatos, como esse assunto tem muito a ver com a nossa audiência, eu estou acertando com os candidatos
a presidência da OAB, a participação deles aqui nas próximas semanas. Para a próxima quinta-feira já está acertada a participação do senhor João Olavo Daltroso, que é o primeiro inscrito na manhã de hoje. Ainda as outras chapas, ou a outra chapa, não realizou a sua inscrição, que deverá, obviamente, ocorrer até às 18 horas de hoje, já que o prazo de inscrição se encerra nesse horário. Muito boa tarde e até amanhã.